Adelante. Olá, muito buenos dias a todos. Oi, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário virtual sobre as novas demandas do envelhecimento C11, perspectiva desde as Américas. Muito obrigado pela sua participação. Antes de dar a palavra para as boas-vindas, Dr. Sebastião Garcia, diretor do Departamento de Evidência e Inteligência para a Ação e Salícia da OPS, e o Dr. Andrés de Francisco, diretor do Departamento de Família e Promoção da Saúde, curso de vida. Eu aproveito para dar uma introdução breve para a agenda de hoje e algumas orientações e considerações para levar em conta dentro do seminário. Ele vai ser transmitido em 3 línguas, inglês, português e espanhol. Eu peço para vocês ter certeza que esteja na sala da sua língua. Para estar na sala do seu interesse, pode clicar no ícone e escolher a língua para escutar, a sua preferência. Tem também apresentações em inglês também e tradução no português disponível da barra inferior da sua tela do Zoom. Essa sessão vai ser transmitida ao vivo no YouTube e vai estar disponível no chat. Vai ser gravada e logo após compartilhada no site e o canal do YouTube da UPS. Leve em consideração que essa é uma sessão informativa. Não vamos ter uma sessão específica de perguntas e respostas, mas o painel de discussão vai responder algumas perguntas do chat. Portanto, podem compartilhar nesse espaço e vamos estar respondendo algumas delas. Também essas informações e sugestões que vamos receber de vocês no chat vão ser boas para o desenvolvimento de futuras atividades no tópico. A agenda de hoje vai começar com as apresentações dos nossos colegas da UPAS, a Patrícia Solis e a doutora Vilma Brachevski, sobre a família de classificações internacionais da OMS e a C11. Vamos abrir logo após a sessão de discussões no painel de expertos e os colaboradores da OMS e a Associação Internacional de Geriatria e Pediatria. O médico geriatra vai ser o chefe de vida saudável da OPS. Eu encerro por aqui a introdução e passo a palavra para o Dr. Sebastião Garcia. Sejam bem-vindos de novo, Dr. Sebastião tem a palavra. Muito obrigado, Patrícia. Bom dia para todas, para todos vocês. Eu gostaria de começar agradecendo os palestrantes desse webinar e transmitindo para todos vocês umas boas-vindas de parte da nossa diretora Karine Setem, diretora da OPS, esse seminário que nós chamamos as novas demandas do envelhecimento C11. Como antecedente, eu queria comentar que a C11 foi aprovada pelos Estados-membros da Organização Mundial da Saúde na 72ª Assembleia Mundial. O 1º de janeiro, que vem do 2022, vai começar isso. Como desenvolvimento, a C11 vai ser muito esperada no setor saúde. E aqueles que procuram obter essa classificação para uma ferramenta apropriada para essas necessidades de saúde e bem-estar das pessoas. Ela é um resultado de colaboração entre múltiplos expertos no nível global, com clínicos, estatísticos, pessoas especialistas no nível global de diferentes utilizáveis. O que faz utilizável para esse grupo, que além disso apoia na fundamental ação que codifica todos os eventos da saúde nos países. Ela reflete os últimos avanços na ciência e na medicina, leva em consideração padrões de registros observados que permitem aos países melhorar essas condições da saúde nos países. Além disso, contribui para as estatísticas e informações de saúde mais exatas, mais oportunas para estabelecimento de programas e políticas que têm o objetivo de melhorar a saúde de uma população. É possível que, devido a esse curto nome que foi dado e mais conhecido, CIE,
como nós falamos dessa classificação, seja assumido que isso só inclui doenças, mas é preciso lembrar que seu nome completo é Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relativos com a Saúde, e tem sido usada amplamente, não só no análise de morbilidade e mortalidade. A prática assim contém mais do que doenças e causas. Inclui, por exemplo, um capítulo sobre a natureza e motivos de contactos com o sistema de saúde e imunizações, e agora inclui a imunização contra a Covid-19, ou também condições que vai requerer o não apoio do sistema de saúde. É importante ter clareza sobre o tema de envelhecimento, não está classificado como uma doença. Esse termo reemplaçou senilidade, que está a C10, que era anterior. Esse foi o resultado de discussões de especialistas que davam com esse termo senilidade negativamente nos últimos anos. Algo para salientar também é que a CIE-11, que é a versão atual da classificação que vai ser implementada a partir de janeiro do ano que vem, tem um processo dinâmico para sua manutenção, revisão, que está aberto para todos os usuários em todos os países no nível global, e é constituído com um elemento de feedback permanente que procura melhora contínua. É importante anotar que em algumas situações a nomenclatura empregada pode ser usada não seja ideal, mas sustenta globalmente, estandarizadamente, gerando entendimento e aceitabilidade requeridos no amplo contexto das diferenças dos entornos culturais, sociais e mesmo políticos. Portanto, a busca de termos mais convenientes no marco da evolução desses contextos globais vai ser sempre muito bem-vinda. A OPS tem um longo e reconhecido trabalho na família das classificações internacionais. A saúde, com a colaboração dos Centros para a Família de Classificação Internacional e os países, igualmente, tem um sólido compromisso com a melhora da saúde, a proteção e a promoção dos direitos das pessoas idosas. É por isso que o diálogo e a colaboração com todos os grupos interessados no assunto, esse vai ser um assunto prioritário e chave para nós. Temos mostra de inconformidade, solicitações diferentes para a CIE-11 da sociedade civil, diferentes associações de gerontologia e governo de vários países. Nossas equipes nas OPS tiveram várias reuniões com várias dessas instituições, explicando sobre essas perguntas. Esse webinar vai espalhar as informações técnicas necessárias para entender melhor a ferramenta, mas também os mecanismos para melhorar e continuar o diálogo precisado para co-criar o diálogo na região sobre essa importante ferramenta. Eu agradeço a todos a sua participação ativa nesse importante tema e eu convido para continuar na construção do diálogo para o futuro. Muito obrigado a todos e cada um de vocês. Muito obrigado aos nossos palestrantes e colaboradores que fazem possível ter esse encontro de diálogo, de construção, e o convite para continuar se manter em contato para o resto das atividades, que sem dúvida vai nos levar para gerar esse entorno de conhecimento. Muito bom dia para todos vocês. Patrícia, eu dou a palavra para você. Muito obrigado, doutor Sebastião, pelas suas palavras de introdução. Vou dar a palavra ao doutor De Francisco. Vamos com a palavra, doutor. Bom dia para todos, para todas. Também queria dar as boas-vindas do Departamento de Família, Promoção da Saúde e Curso de Vida, que tem uns programas de envelhecimento para todos vocês, para este webinar informativo sobre o assunto que está se apresentando. Eu queria simplesmente salientar um pouco sobre a importância do momento que estamos passando agora com o trabalho do envelhecimento e a idade avançada. Como vocês já sabem, foi aprovada na OMS e também nas Nações Unidas
a cadeia do envelhecimento saudável de 2021 a 2030. Esse é simplesmente o processo pelo qual todo o trabalho que tem se vindo fazendo, não só com a longevidade, mas também com os cuidados ao longo prazo e a importância para incorporar a idade avançada dentro do trabalho comunitário, desenvolvimento, vai tomar um aspecto muito importante politicamente, no nível político, pelo qual está se trabalhando em como melhorar os serviços de saúde, os serviços comunitários para esse fim. Dentro dessa discussão é muito importante, como já o Dr. Sebastião Garcia comentou, o relacionamento claro e congruente com clareza entre os especialistas de envelhecimento para a saúde e as classificações que estejam trabalhando conjuntamente para ver o que é melhor, como pode se melhorar não só os programas de envelhecimento em saúde, mas também a maneira como estamos mensurando e tomando essas informações, desenvolvendo a evidência e as mensagens para essa evidência que está se dando. Nesse sentido, eu queria também dar essas boas-vindas e mostrar como na OPS estamos trabalhando com os países e com os grupos para ter certeza que essa simbiose nos especialistas nos assuntos de envelhecimento e experientes trabalhando a um como está sendo feito na OPS. Isso é muito importante porque nessa conjunção da CIE 11, para o qual criamos e temos criado as plataformas para participar nessa discussão no nível dos países. Esse é um dos assuntos que vão apresentar os painelistas nessa discussão. Essa era uma mensagem de boas-vindas, agradecendo todos e todas vocês pelo seu interesse e continuar discutindo e ouvindo e vendo as recomendações que estão se dando e também participando principalmente a nível das plataformas nos países. Muito obrigado e bem-vindos todos. Muito obrigado, Dr. De Francisco. Para a nossa primeira sessão de hoje, vou apresentar a doutora Patrícia Linda Solis, médico cirurgião e epidemiologista do Departamento de Evidência para a Saúde da OPS. Bom dia, muito obrigado. Vou compartilhar com vocês uma apresentação curta, mas de alta evidência, sobre a família de classificações internacionais e por que é importante usar elas. Eu gostaria responder à pergunta: o que é a família de classificações internacionais da OMS? É um conjunto de classificações integradas com características similares, como todas das nossas famílias, mas onde cada uma dessas classificações tem as suas particularidades, dependendo do âmbito onde vão ser usadas. A finalidade é fornecer informações sobre diferentes aspectos da saúde da população, assim como o sistema de saúde. Ela está feita com propósitos múltiplos para ser usadas por diferentes interessados em diferentes âmbitos, e as classificações podem ser usadas individual ou conjuntamente, mesmo que a recomendação é que sejam usadas conjuntamente para conhecer melhor e concretar a imagem e o quadro da saúde das nossas populações. Quais são os objetivos? O primeiro e mais importante é dar um marco conceitual, onde cada classificação está baseada no mesmo tempo, para dar classificações que, após um processo de revisão e atualização, são apresentadas e aprovadas pelos Estados-membros da organização, nos deixam estabelecer uma linguagem comum para essa comunicação. Não obstante que, no nível global, são diferentes línguas que são faladas nos países. Outro objetivo é permitir fazer os análises comparativos entre os países no tempo, que sem dúvida é um dos objetivos mais importantes. Também melhorar a saúde, já falou o Dr. Garcia, enfaticamente, por meio do fornecimento de formação em saúde e estimular a pesquisa. Como tem evoluído a família das classificações? Ela não é estática, porque ela tem que se adequar e evoluir às
os pedidos que existem. Primeiramente, em realidade, esse é tomado do volume 2 da classificação, que provavelmente é a mais conhecida, assim é que é tomado do volume 2 de 1992, onde a família, a única classificação de referência de um nível alto era a CIE. E se bem tinha outros produtos, o integrante dessa família não tinha o mesmo patamar de hierarquia. Mas nesse processo de evolução e revisão, a família tem um ponto importante em 2001, com a apresentação e aprovação de uma das classificações do mesmo nível da CIE, que é a classificação internacional do funcionamento da deficiência, conhecido como o livro vermelho, com esse novo integrante com CIF, com a CIE, classificação de referência, é chamada a atenção para nós, para a importância que tem mensurar o funcionamento de toda essa função. É importante conhecer o que acontece em termos de doença, mortalidade e outros problemas relativos à saúde, claro, mas conseguir e obter informações e indicadores de funcionamento completa muito mais esse gráfico. Desse jeito que a maneira se incrementa com as classificações de referência e também menciona a classificação internacional de intervenções em saúde, que não é aprovada nem lançada em 2001, começam os trabalhos para sua revisão e provas para ter uma classificação que vai nos deixar o estudo de tudo o que acontece com intervenções em saúde, que incluem procedimentos médicos, cirúrgicos, que são, sem dúvida, importantes. A família reconhece classificações relativas e versões derivadas. Vamos ver um pouquinho mais da CIF, que é um bom exemplo também dessa mudança da família. Elas têm sido feitas com múltiplos propósitos, têm sido usadas dessa maneira e foi apresentada como essa faca suíça. Tem 20 anos desse lançamento, 2001, e se é muito mais jovem comparada com a CIE, eu gostaria de destacar que tem o mesmo nível da referência, em termos de funcionamento com a CIF, o que nos interessa sempre é estudar a interação entre as funções de estruturas corporais de cada um de nós e essa interação que eles têm com a atividade, que era perspectiva individual que constantemente nós estamos fazendo. Como nesse momento que estou apresentando, estou tentando de chamar mais a sua atenção e, claro, vocês também estão fazendo outras atividades, mas esse componente muito importante para a classificação e interagindo com a participação, que é o envolvimento social. À sua vez, esses componentes interagem com o fator contextual, que estão diferenciados os fatores contextuais, que na classificação não só mencionam o físico, arquitetura, clima, fauna, flora, mas também as regras do sistema de saúde, o serviço do sistema de educação, o apoio e tudo que tem a ver com o âmbito de nós e os fatores pessoais. Dessa interação vamos ter sempre um funcionamento que pode estar atingido positivamente ou negativamente. Todos os componentes são importantes, mas um dos nossos desejos, também trabalhando com as classificações, é começar para termos as informações sobre a capacidade, o desempenho relativos à participação e capacidade para conhecer melhor os resultados dos tratamentos, das terapias e melhorar o funcionamento ao longo, inclusive, das diferentes etapas da vida e como é que isso vai mudando. E mais se nós identificamos fatores positivos que vão melhorar o funcionamento e os fatores ambientais negativos que limitam ele. Assim, também poderíamos conhecer o ganho em saúde e o desempenho no sistema de saúde. Esse é um sistema de um assunto importante da família das classificações. Também já foi mencionado previamente, tem um processo de revisão da CIE, que é um processo que tem que acontecer cada tempo. E tem um modelo fundamental que agora inclui as classificações de referência, a CIF, claro, a CIE 11 e a classificação de intervenções com avanço de trabalho muito maior do que foi
previamente mencionado, mas a família tem membros novos como os códigos de extensão que vai nos permitir, possibilitar analisar e estudar outros eventos com as informações coletadas e com os termos de classificações, terminologias e normas associadas. Qual é o processo de atualização da família no século XXI? Muito diferente do que aconteceu para a revisão da CIE 9 para a CIE 10, inclusive no CIF faz 20 anos. Tem plataformas na internet que possibilitam uma participação ativa com outras ferramentas, revisão muito exaustiva do conteúdo da família de cada uma das classificações, igualmente as definições, porque as classificações não só têm códigos, uma participação aberta para todos os interessados, não são espectro das classificações, mas todos os usuários, as provas de campo baseadas em casos práticos e aberta e com uma coisa importante, as classificações devem estar prontas para serem usadas em ambientes eletrônicos e com representações também multilíngua. Então, tentar desenvolver em várias línguas e não só como era no passado em inglês, para, após isso, só fazer as traduções para outras línguas. Em quais âmbitos são úteis? Múltiplos âmbitos por a grande gama que ele tem. Eu só menciono aqui uma iniciativa muito conhecida, monitoramento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS 3, para os quais tem que conhecer e trabalhar com a CIE. Qual é a importância de usar corretamente a família de classificação? Primeiro, não pensar que só um sistema de classificação ou estándar, na verdade, intervém em todo o processo de geração dos dados. Tem que ter conhecimento e as classificações se incluem para todos os processos de integração de variações e, claro, o análise, exercício tão simples, mas importante como o relatório das causas de óbito, precisam ter nesse sentido a CIE. Por exemplo, a mesma coisa aconteceria com o funcionamento com a CIF ou intervenções com a classificação correspondente. Também são importantes no processo de disseminação, espalhamento e comunicação com uso adequado das informações para que ela seja útil. Eu gostaria de acabar essa apresentação com essa slide que é muito significativo, na verdade, com o trabalho de classificações precisamente com a CIF, porque agora nos achamos com um processo natural, periódico, na família de transição da CIE 10 para a CIE 11, e às vezes esses processos geram expectativa, geram medos, e como na foto, as crianças na fila formadas, às vezes queremos ver o que acontece ao menino que muito corajosamente está no primeiro lugar para ver se avança ou poderia ser sair da fila. A nossa experiência na região, na implementação na família de implementações, tem sempre sido um exemplo no nível global, graças à ajuda dos centros colaboradores expertos em classificações e estatísticas, informações, e, claro, agradecemos à equipe médica e os codificadores, sem esquecer os usuários e expertos em outras áreas que são aqui nos mandam e nos mostram a linha para melhorar as classificações. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Para a seguinte apresentação, dou a palavra para o meu colega Vilma Graczewski, assessora de Informações e Análise de Saúde do Departamento de Evidência e Inteligência para a Ação em Saúde. Vilma, você tem a palavra. Obrigado, Patrícia. Só um minutinho. Bom dia para todos e todas. Eu gostaria de agradecer pelo seu interesse no assunto e seu tempo.
esperamos compartilhar brevemente algumas informações-chave sobre a CIE 11, suas inovações e mudanças, abordar o assunto da CIE 11 e o envelhecimento, como vocês veem aqui, e espalhar um pouquinho mais acerca do mecanismo para contribuir para a CIE 11. Como a doutora Patrícia Solis já tem falado, a CIE é parte da família de classificações internacionais. Seu nome completo é Classificações Estatísticas Internacionais, Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relativos à Saúde. Nesse sentido, ele contém muito mais do que só doenças, como já falou o doutor Garcia. Vamos dar alguns exemplos mais para frente de códigos que mostram que incluem muito mais do que doenças na CIE. Bom, a CIE tem uma importância no nível nacional, regional e global. É a norma mundial para reportar dados de saúde para documentação clínica e gerar essas dicas de saúde comparáveis no nível internacional e nacional. Para termos uma ideia dessa importância, 60% dos óbitos no mundo estão se registrando usando a CIE em 112 países. Com a CIE, é assignado 70% do gasto sanitário mundial em 150 países. Temos dezenas de milhares de publicações relativas à CIE e ela é adotada por todos os países das Américas. A OMS a 10ª região foi lançada faz tempo. Essa revisão foi aprovada pelos Estados-membros na última, entre a 72ª Assembleia Mundial para colocar em vigência no 1º de janeiro do ano que vem. E como o doutor Garcia já tinha mencionado, é resultado com uma colaboração sem precedentes em expertos no mundo todo. Bom, por que adotar essa CIE? A CIE é um produto sólido, atualizado cientificamente para ser utilizado na prática médica atual. Ela tem um maior uso clínico em comparação com a CI10, que isso melhora a documentação clínica, melhora a atenção ao paciente, porque permite a classificação com maiores detalhes, por um método de combinar vários códigos que eles são os meios de detecção. E vou mencionar mais para frente um pouquinho sobre os códigos de extensão. É totalmente eletrônica, compatível com o sistema de informações contemporâneos, pode ser integrada nos registros médicos eletrônicos, que são cada vez mais adotados nos países, mas também pode ser usada online, offline e nos lugares com baixa conexão. Não vamos ter mais livros que eram caros de uma maneira geral, nunca suficientes para os serviços, e alguns serviços estavam ocultos para que não perdessem. E agora a gente pode consultar assim no seu celular. De qualquer jeito, os países podem imprimir toda ou parte da classificação. Por essa razão, a CIE vai contribuir para gerar informações de saúde melhores, mais detalhadas, mais oportunas para a formulação de programas e políticas. Lâmina, vamos a começar a discutir o término. Nessa lâmina, slide, vamos discutir a inclusão do término velhez. Velho. Nessa parte, gostaríamos de salientar
3 pontos. Um é que o envelhecimento não se classifica como doença na CIE. O ponto 2, a CIE tem mais do que só doenças e também oferece categorias para ter situações nas que não é possível um diagnóstico claro. Isso na prática médica, na prática da saúde, muitas vezes a gente não tem um diagnóstico. E o terceiro ponto é que esse código está no capítulo 21, que são sintomas, signos e achados não classificados em outra parte. Bem, como o Dr. Garcia bem falou, esse código, o término de velhice, é uma linguagem que se encontra nos certificados de morte e é um termo que vai reemplaçar a senilidade reemplaçada na CIE 10. Essa decisão foi resultado das discussões que mostravam uma conotação negativa do termo senilidade e todos concordamos para reemplaçar esse termo. É um código que a gente pode usar se o termo é o único escrito pelo médico no certificado médico de causas da morte. Isso se acontece em alguns casos. Falando com relacionamento a CIE, tem muito mais do que só doenças. Aqui se apresentam alguns dos exemplos específicos dos códigos na CIE. Diabetes mellitus não controlada ou inestável em catarata relacionada com a idade são doenças. A queda acidental da cama não é uma doença, é uma causa externa. Consulta dos futuros pais antes do nascimento ou uma pessoa que consulta em nome de outra pessoa. Não são doenças, mas são razões de visita a um serviço de saúde. E por isso devemos ter um registro. A dor sem complicações pode ter uma visita para um serviço de saúde. O código se encontra no capítulo 21. Para nós que trabalhamos em classificação é algo muito claro, mas depois dessa discussão vemos que não é tão claro. É por isso que então vamos ter esse slide. Para garantir a qualidade dos relatórios, a CIE tem um capítulo isolado que não tem relacionamento com as doenças. Esse capítulo, essas categorias desse capítulo não se usam nessas estatísticas como indicador de qualidade. Na mortalidade, essas categorias se incluem com um indicador muito importante, que é a proporção das causas mal definidas ou ignoradas da morte. Esse indicador permite aos países melhorar seus registros de mortalidade ou morbilidade. Em nossa região, esse indicador tem sido reduzido nos últimos anos, que tem um resultado do esforço dos países para melhorar suas estatísticas. Aqui temos outro ponto que deixou um pouco de preocupação. Isso falando dos códigos de extensão opcional no período da vida. Bom, os códigos de extensão são informação adicional que pode se acrescentar para um código base para informar mais detalhes. Esses códigos opcional no período da vida incluem o período geriátrico precoce e tardio.
Também tem esse período da vida, o período neonatal, adolescência, mas esse é um motivo de preocupação. Para nós, desde o ponto de vista das classificações, consideramos que é um logro porque ter esses dois períodos, desde o ponto de vista das estatísticas, temos uma desagregação desses grupos etários. Então, a gente pode melhorar os relatórios estatísticos e estabelecimento de programas específicos. Se esses termos não são adequados, vamos convidar para procurar outro termo para reemplaçá-lo. Chegamos ao terceiro ponto do conteúdo, que é como avançar. Bem, a CIE-10 também tinha seu mecanismo para fazer mudança, mas a CIE-11 nos oferece uma inovação da plataforma de manutenção em linha, que pode ser acessar desde a página, o site principal de CIE-11. Qualquer usuário da classificação pode enviar propostas, atualização ou comentários. Como usar a plataforma? O primeiro passo é se cadastrar. Temos algumas contribuições, vocês podem incluir um termo, podem fazer uma proposta para incluir um termo, para tirar um termo, para ter, acrescentar comentários, definições, e podemos procurar o que se está discutindo sobre algum termo. Essa é uma pequena busca sobre ORDLEI. Também nos permite interagir com outros usuários sobre o assunto, se concordamos ou não, já que o comentário fica aberto para todos os usuários. Temos uma interação com outros grupos que veem as nossas propostas. Também nessa plataforma de manutenção, os revisores da família Classificações Internacionais, eles podem fazer um feedback para quem fez essa proposta. Gostaríamos de salientar que também se pode fazer propostas para a tradução e melhorar a tradução, a inclusão de sinônimos ou alguns comentários. Essa é a última slide sobre o processo de manutenção, que permite a adaptação contínua da CIE, seguindo a evolução na compreensão, tratamento e a prevenção das doenças e suas condições. O mecanismo em linha faz que o processo seja transparente. Qualquer aporte para a CIE precisa uma informação detalhada sobre a evidência, referência e outras informações. As propostas são revisadas por profissionais cientistas e profissionais na classificação para garantir que se consideram todos os aspectos relacionados com uma proposta. Na família de classificação, temos as pessoas com expertise de classificação com mortalidade, morbilidade e aporte científico. Temos comitê de classificação de estatísticas e mais informações sobre a plataforma de manutenção que se encontra no guia da referência, que também podem encontrar na plataforma da CIE. Bem, finalmente, para classificar as doenças, as condições e os problemas presentes na sociedade, é fundamental planificar os serviços de saúde e para melhorar a saúde da população. A atualização da CIE-11 deve garantir que a CIE vai satisfazer as necessidades dos usuários quando falamos de conteúdo
e terminologia. E gostaríamos de falar novamente o compromisso da OEPS e a OMS com a melhora de saúde e a proteção e, claro, a promoção dos direitos das pessoas idosas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Vilma, pela sua apresentação. Agora, para continuar com nossa atividade, vamos iniciar nossa discussão pelo painel de expertos. Eu gostaria de convidar a todos vocês, dando a palavra ao Dr. José Ricardo Jauregui, da Argentina, que é o presidente eleito da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria, e a doutora Amanda Guadalupe Navarro Robles, membro titular do Centro Mexicano de Classificações e Centro Colaborador para a Família de Classificações Internacionais da OMS em México. O Dr. Luiz Miguel Gutiérrez, quem é diretor do Instituto Nacional de Geriatria e Oncologia, que também é um centro colaborador ante a OMS. E ao nosso moderador para essa sessão, a unidade, o curso de vida saudável da OPS. Por favor, Dr. Vega. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos os que estão nos acompanhando e têm o interesse pelo assunto e têm mostrado seu interesse com a participação desse webinar, mas também com a força que tem dado para essa discussão e análise para os assuntos associados ao envelhecimento e à velhice dentro da classificação internacional das doenças e outras condições de saúde. Para nós, claro, é uma motivação importante e de brincadeira e seriamente, nós, os colegas de envelhecer, temos deixado no centro da atenção na região das Américas e, claro, isso não só faz necessário que a gente fique no centro da atenção, sino que conseguimos traduzir essa inconformidade em alguns assuntos e algumas conformidades também, e analisar tudo o que se pode melhorar nessa via e traduzir com mudanças específicas. Vou iniciar com quatro pequenas pontos importantes antes de dar minha palavra para meus colegas. O primeiro já foi falado, a CIE não define, mas não pode definir o envelhecimento como uma doença. Essa é nossa primeira conclusão importante. A segunda é que a CIE é uma ferramenta proposta e aprovada a um nível global que, apesar dessa condução, procura melhorar um termo como a senilidade e, na nova versão, os termos que usou realmente, pelo menos em nossa reunião, não encontrou um consenso técnico adequado e pode gerar confusão e estabelecer precedentes que contradizem a postura contemporânea que a OMS está promovendo. Não somente a OMS e seu conjunto de agências internacionais que estão promovendo uma nova concepção e um novo desenvolvimento do envelhecimento saudável. Procurar melhoras nesse sentido é necessária. A região tem mostrado claramente seu interesse por melhorar o assunto e a tarefa de hoje é ver como podemos gerar essas melhorias e que tenha uma aprovação ao nível nacional, regional e global para traduzir da melhora que estamos procurando. E a última conclusão é que a CIE, pela abundância na história e que já nos falaram nossos colegas das situações semelhantes, gera agora a capacidade dinâmica para propor e ter melhoras que tenham esse consenso mundial e que a gente não tenha que esperar a CIE 12. Parte do que nós vamos discutir com o painel é claramente sobre esses aspectos.
Como falamos, temos panelistas de luxo e gostaria de fazer uma pergunta para Amanda. Acho que em alguns dos momentos das perguntas do chat está refletido isso. Amanda, seu centro, além de ser um centro colaborador da MS para a CIE, tem expertise prática de como o termo anteriormente chamado senilidade e agora como velhice é usado na prática. Você poderia nos ajudar a entender qual é a magnitude do uso e como está se refletindo na prática especificamente? E enquanto a esse termo, por favor, Amanda. Claro que sim, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, quando a frequência é muito alta, nos termos se usa o termo velhice e austeridade. E esses termos se usam em morbilidade e em mortalidade. Em morbilidade, bom, no que é consulta externa, no que é urgências, hospitalização, se usa o termo e também as causas em discussão. Já que em algum momento se comentou que quando participa com outras causas, a causa básica não fica o termo de velhice. É uma frequência baixa. E como estamos na região e também os diversos países registram isso nas causas de defunção, e é o 0,5%. O que é importante, e os termos que eu encontrei revendo desde o 2018, 2019 até o 2021, fazendo uma pequena pesquisa, encontrei que se usa desde senilidade, senilidade sã, senilidade avançada, idade senil, controle de senilidade, senil compensado, debilidade senil, idoso, saúde do idoso, adulto maior, síndrome de fragilidade do idoso, síndrome senil, são as diferentes maneiras, ou pelo menos eu gostaria de falar aqui no México, de como estão se registrando esses termos nos formulários clínicos, como comitê de consulta externa, urgências, hospitalização e nas causas de defunção. O que é importante e tem se falado nas duas sessões, e o Dr. Sebastião Garcia falou agora, nas diferentes revisões que tem tido a CIE, existe um código para classificar esse termo, que agora na CIE 11 é velhice, então não é algo novo na classificação, já existe o termo e se usa em todas as vezes que se registram esses termos. Muito obrigado, Amanda. Estamos falando, então, de uma presença do 0,5% ou um pouco menos nas diferentes estatísticas que esse conceito está refletido. Perfeito. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente. Você também tem um centro colaborador da OMS que está encaminhado para contribuir à melhoria do cuidado e do atendimento integral para as pessoas idosas. Essa classificação, claro, deve levar a esses conceitos. E eu sou muito claro que a gente não fala que a velhice é doença, ter a palavra velhice pode contribuir a confusões ou a alguns manejos inadequados de diferentes tipos. Vocês e um time de professores com alto mérito na região publicaram segunda-feira passada um artigo no jornal, na revista de Opinião Pan-Americana da Saúde. Você poderia nos resumir como vocês veem essa inclusão ou essa mudança na terminologia proposta pela CIE 11? Sim, claramente, Henrique, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para compartilhar efetivamente. Frente à polêmica gerada pela indicação da CIE 10 na cadeia latino-americana das pessoas idosas, a gente pensou que era necessário ter uma postura
E foi por isso que rapidamente nós preparamos um documento, um texto, no qual nós conciliamos e publicamos, falando que nessa última versão da CIE-10 se usa um termo para caracterizar a velhice como períodos geriátricos inicial e final, o que de alguma maneira quer dizer uma medicalização dessa etapa, e isso faz parte do que tem gerado um pouco de confusão e polêmica. No trabalho que publicamos, a gente tem a nova terminologia proposta, que é o conhecimento atual ao redor da velhice, e é uma difícil definição um pouco mais acertada. Mas assim, não só classifica as doenças, os termos e também os períodos, mas ali também temos um assunto, porque chamamos para as crianças vida adulta e período geriátrico tardio ou precoce. Isso necessariamente deve se pensar. Essa perspectiva é imprescindível para mudar essa velhice, para não ver como um sintoma ou um resultado clínico anômalo. É uma etapa da vida e continua se usando dessa maneira, pelo que falamos agora, e que Amanda bem falou, é esse indicador de qualidade ruim de informação. E por isso pensamos que deveria desaparecer, por termos mais adequados pelas doenças patológicas. A gente também fala na publicação de fragilidade e perda da capacidade intrínseca, que poderia ter maior precisão da pessoa que não tem um envelhecimento saudável. E, em síntese, é isso que a gente está propondo. Gracias, Luis. Ricardo, tú tienes una tarea Você tem uma tarefa grande, você tem sido elegido presidente de geriatria e gerontologia num momento político transcendental, com o lançamento da década do envelhecimento saudável e de todo um grupo de esforços importantes para deixar o envelhecimento saudável e o atendimento da saúde nas pessoas idosas como uma prioridade nas discussões que a gente tem tido. E em algumas mudanças da OMS, temos alguma percepção de que as preocupações estão concentradas na América Latina. E, por exemplo, em outras regiões e com outras línguas, não existe a mesma preocupação, a mesma força com a que a gente vê na região a necessidade dessa mudança. Não sei se você tem recebido alguma dessa informação e se poderia nos falar de como você vê desde a Associação Internacional de Geriatria, como se vê esse assunto, o que é transcendental, porque a gente não precisa se convencer de que devemos mudá-lo. O desafio é convencer aos nossos colegas no mundo, aos outros países e às regiões, de que deve-se ter uma mudança em esses termos. Obrigado, Henrique. Sim, foi um movimento muito forte e é muito forte ainda na América Latina e se vê menor em outras partes do mundo. Nós esquecemos que a Convenção Interamericana de Direitos dos Adultos Maiores tem um movimento muito forte, onde a maioria dos países são da América Latina. E temos uma característica que nos chama e que nos dá interesse, que é o assunto do envelhecimento. Dito isso, eu gostaria de falar que a Sociedade Internacional no seu site tem um ponto de vista, assim como falou o professor Gutierrez, que falou da Academia Latino-Americana do Adulto Maior, e concordo com esse relatório no qual a gente deixa claro qual é a posição sobre isso. Para nós, o envelhecimento é um atributo normal e a longevidade é um privilégio.
Falado isso, vou falar um pouco mais fácil, como temos ensinado quase nas últimas 3 décadas para nossos estudantes do sistema sociosanitário. A idade cronológica não contraindica nenhum tipo de tratamento, nem o estado da condição de saúde dessa pessoa. Um pouco entendendo que está classificado como doença e, desde o meu ponto de vista, como professor de geriatria, deixá-lo em uma categoria de sintomas como a febre, como a hemorragia, é pior, né? Lembremos que quando morreu o Duque de Edimburgo na Inglaterra, ele tinha bons médicos e deixaram no seu certificado de defunção causa a velhice. Imaginemos agora o mundo do atendimento primário nos hospitais de nossos países ou no resto do mundo sem informação como poderia se usar. Amanda já falou um pouco dos termos que se usa, que são muito desafortunados. Um pouco a sensação, dito isso, é que desde 1º de janeiro do próximo ano, 2% da humanidade pode ser classificada como doente, baseado no critério cronológico, com tipo de evidência científica que fala que quando existem ou não existem essas mudanças fisiológicas no corpo. Dito isso, o corpo, até onde eu vi da CIE 11, não convoca nenhum especialista no envelhecimento, pensando que é o grupo que mais cresce no mundo e também seria a hora de chamar a materno-infantil, onde quase todas as instituições estamos também. Mas não esqueçamos que temos esse outro grupo etário que está precisando ainda nos países mais pobres. Também falamos que o termo velhice é um termo discriminatório em qualquer idioma. Velhice ou vejez em espanhol. A gente não deveria usá-lo porque pode confundir e gerar estatísticas erradas, segundo que a gente consiga interagir. É interessante porque a gente consegue fazer propostas aos que vivemos no mundo cientista. Finalmente, para não ser muito longo, a percepção de sua pergunta, o que aconteceu na América Latina, é que houve uma grande repercussão no mundo médico e não médico, fundamentalmente baseados no fato do contexto discriminatório de deixar a velhice como um diagnóstico ou como palavra que define as classificações na CIE 11. Claramente, eu concordo com Luiz Miguel, que falando do período geriátrico também é uma contradição. Eu deixo exemplos muito simples. Se morre uma criança de 11 anos, talvez poderiam escrever, ele morreu por criança, por crianças. Aqui não falaríamos isso. Então, para interpretar essa situação, o movimento latino-americano é real, que nas 5 lugares que compõem a associação tem respondido para esse documento que está no nosso site e que eu convido que vocês entrem e vejam ele. Esse é um grande avanço, já que temos um consenso ao nível da Associação Internacional de Geriatria. Eu acho que todos concordamos na necessidade de melhorar esses termos desde o ponto de vista, desde a área de envelhecimento, os mais afortunados que precisam se melhorar. A pergunta agora é como? Como levamos o processo? Como vamos fazer que isso aconteça? Porque é matéria aprovada pelos países de todos os países do mundo que fazem parte da Organização Mundial da Saúde. Precisamos mudar esse processo. E, particularmente, me preocupa que devemos arrumar o que está mal, mas também que devemos acrescentar coisas novas que provavelmente a CIES não tem em consideração hoje. Por exemplo, nós, desde o ponto de vista do envelhecimento, estamos tirando essas mudanças que se geram sobre a capacidade intrínseca, a detenção precoce e dos problemas que podem levar à fragilidade.
que podem fazer parte das ferramentas de diagnóstico médico, importante que precisam também estar refletidos em ferramentas como essas. México como centro Eu colaborador. sei que vocês receberam no México como centro colaborador, mas também como líder nesse assunto no México. As preocupações sobre esses assuntos já começaram com isso. Eu gostaria, desde a sua experiência, que você já trabalhou muito no desenvolvimento na CED e agora no desenvolvimento CE11, como vocês levariam, porque tem que ter uma proposta exata de mudança concreta. Podemos preencher a plataforma de inconformidade, mas se queremos essa mudança, temos que propor uma mudança, temos que gerar uma proposta. Como vocês já viram isso desde o México, aquela possibilidade. Claro, primeiramente é nos perguntar o que nós queremos fazer, né? Se o termo não é adequado, então qual seria o termo certo? Quais seriam os mais certos para justificar e documentar? E rever, claro, e concordar se vai ser por país ou por região, e se vai ser a proposta, e acordar o termo que vai ser proposto, e sinalizar que o termo vai ser aceito globalmente, porque assim é uma classificação internacional, mas também teríamos que ver o que acontece com os outros países, as regiões onde seria classificado, quando se faz uma proposta onde tem que ser feito. E o fato que se comente, que está no capítulo de signos, sintomas e outros assuntos, esse é um capítulo que não está dentro das doenças. São aqueles signos, sintomas ou achados que não estão definidos. Desse jeito, um capítulo muito importante, que inclusive fala de qualidade. Então, também, quando é feita uma proposta, tem que se mensurar as consequências, como poderia atingir não só para a classificação, mas, bom, qualquer mudança que é feita na classificação vai atingir as estatísticas, claro, e são feitos os análises para ver como é o comportamento da tendência de X doença ou condição de saúde. Então, poderíamos ver como seriam as consequências, inclusive no registro e análise das informações. Já a doutora Vilma falou que tem uma plataforma que está aberta para os usuários e uma grande chance que tem com a CI11. Claro, é verdade que com as revisões anteriores, a CIE tem constante manutenção, com o uso de tecnologia ser muito mais rápido, mais factível. Então, bom, o papel dos centros colaboradores é guiar e apoiar os usuários das classificações, explicar para eles, não detalhadamente, mas sim serem conhecida a estrutura e os critérios de classificação. E, bom, por fim, e não menos importante, o detalhe não só é que não apareceu o termo da classificação, mas que estão utilizando os médicos, verdade, com diferentes sinônimos. Então, eu acho que um ponto muito importante, tem grupos multidisciplinários na OMS que tem grupos que são aceitos, e o importante é ter esse acordo entre todos e saber, desde o ponto de vista das classificações, qual é o termo certo para essa proposta, para ter sustentabilidade para todas as bases científicas requeridas e que sejam de aceitabilidade no nível global. Essa seria a minha resposta. Claro, 2 pontos fundamentais. Eu acho que é isso também. Ou seja, podemos tirar, e tem várias propostas no chat, por que não tirar elas definitivamente e não se coloca envelhecimento, senilidade, enfim, causa indeterminada, mas, na verdade, os certificados e nos instrumentos para pegar a consulta médica e as intervenções é usado erradamente. Então, não podemos desconhecer que é mal usado.
os países já aprovaram, as autoridades aprovaram Hace 2 años. o termo faz 2 anos, mas a gente já recebeu e vocês já sabem, porque nós temos discutido com vários colegas de diferentes países e as autoridades estão no máximo nível nos ministérios de saúde e tem essa receptividade nas autoridades de alto nível para conseguir entender Problema que estamos planteando, o o sea, problema que nós estamos falando aqui, aquela preocupação e por que não deveria ser dominado daquela maneira, porque deveria se gerar uma mudança, o que faz a diferença. E claro, eu acho que essa aproximação e essa geração de preocupações por parte da sociedade civil e outras organizações tem, como que eu falo, deixaram ter uma maior sensibilidade para o assunto de parte das autoridades. Como você percebe que isso aconteceu? No caso do México, e eu acho que no nível regional e mesmo global, é uma batalha em vários frentes. Portanto, está a vontade que nós temos de contribuir para melhorar a classificação. E no México, nós temos uma oportunidade incrível. Temos o Centro de Colaborador pelo envelhecimento, outra parte é a classificação desde a Secretaria de Saúde. Estamos já no trabalho que vai ser colocar essa nova classificação ao longo de um período que vai ser por volta de 18 meses, no caso do México, e vamos fazer essa mudança, esse intercâmbio e ter essa colocação que pode ser nacional, como país, mudanças que podem, no momento dado, ser levados em consideração de uma maneira mais rápida, que simplesmente estar com a plataforma no nível individual. Tem uma batalha em vários frentes. Outro frente que estamos abrindo, que é fundamental também, é o desenvolvimento de informações e o desenvolvimento dessa plataforma de informações e a determinação dos indicadores e a seleção desses indicadores vai nos ajudar para o avanço em conhecimento e fazendo essas informações públicas para educar aos profissionais da saúde e também as pessoas, porque tem falta de conhecimento de alguns profissionais que ainda estão preenchendo essas certificações de óbito, que são utilizados como indicadores de má qualidade das informações. Isso tem que desaparecer, mas como vamos substituir e na denominação de demência associada às pessoas idosas, como está nessa classificação. Isso tem que mudar e reflete as deficiências no conhecimento que no âmbito do envelhecimento e da geriatria estamos fazendo, mas talvez não somos capazes de compartilhar em todos os níveis esse conhecimento para poder generalizar isso. Obrigado. Primeiro, a gente está vendo, e claro, já temos visto muitos exemplos e no chat é repetido, eu acho que é um consenso da palavra envelhecimento quando se está utilizando, podemos melhorar as possibilidades para nomear alguma sintomatologia que poderia aparecer associado à perda de capacidade intrínseca que não está dada necessariamente por alguma doença e que poderia estar aí na área de sintomas, enfim, mas a palavra envelhecimento não devemos incluir alguns conceitos, alguns muito discutidos, como esse termo de fraqueza ou outros termos que têm sido trabalhados no último tempo. Essa é uma tarefa importante, porque também os geriatras não têm esse consenso de como devemos usar. Claro, está claro, e queria responder aos colegas do chat que nós acreditamos que o assunto de envelhecimento não está bem aí.
e queria falar de onde é que é o melhor, talvez ela participou dessas discussões, mas estamos interessados em como responder nesse assunto, com propostas exatas, concretas. O que não tem dúvida, quero ter clareza que a OMS tem sido enfático que a velhice não é uma doença, mas o envelhecimento saudável não responde para isso. Então, reconhecemos também que um deterioro fisiológico que pode estar associado com esse deterioro fisiológico, e se é diagnosticado, nós podemos intervir por ele e melhorar muito. Isso tem a ver com essa classificação. Tem a palavra, Ricardo. Obrigado, Henrique. É óbvio que precisamos uma nova taxonomia, e não tem dúvida nenhuma. Eu vou tirar meio segundo para fazer clareza aqui, falando da América Latina. No mundo, no nível médico, não teve muita repercussão, mas teve um grande movimento de ONGs com o envelhecimento em todos os lugares do mundo, não só para deixar claro que seja mais grave, que estamos discutindo hoje, porque coloca certidão de óbito a assinatura do médico, e como o Luiz Miguel falou, a falta de formação com o envelhecimento. Voltando para a sua pergunta, eu acho que é uma pergunta também que talvez o caminho é tirar a palavra velhice, porque não estamos falando que do C11 criança, adolescência, adultez e velhice. Temos que tirar essa palavra e talvez o caminho é utilizar talvez o nosso principal foco na geriatria nos últimos anos está mais baseado na evidência que na fraqueza. Eu acho que esse é um melhor caminho para classificar, porque primeiro sabemos que nem todas as pessoas idosas são frágeis e estão em diferentes, a fraqueza está em diferentes, a fragilidade está em diferentes grupos etários. E esse grupo que nós já temos evidência que existe, entendo que também tem várias ajustes para o consenso, mas que no nível biológico temos boa determinação. Eu acho que a proposta para ir pelo lado da fragilidade como conceito é muito mais interessante para esse sistema de classificação. E eu acho que, por fim, se vamos falar de taxonomia, o termo velhice para evitar más interpretações e, como eu já falei, também más interpretações estatísticas, vamos estar classificando algo que nem se fazemos essa pergunta, qual seria o sintoma, não temos uma resposta. O que é ser velho? Para mim, isso é impossível de definir ou de conseguir classificar. Então, eu acho que o caminho pelo conhecimento atual é aquele que devemos percorrer para nos ajudar, para colocar melhor as pessoas que estão nesse processo de envelhecimento com ou sem doença. Obrigado, Ricardo. E, Amanda, eu não queria colocar sobre seus ombros a responsabilidade, mas a pergunta tem sido bastante colocada no chat. E talvez de todos nós no painel, talvez você é quem mais conhecimento tem que nos ajudar para procurar e como é que esse é escolhido aquele nome, não especificamente de envelhecimento, de velhice, porque você não tem aquele conceito, esse é muito grande, mas como é que sai, por exemplo, um termo como esse? Tem tido outros termos no chat, é mencionado nas perguntas, aconteceu na saúde mental, na história do trabalho com as demências, Alzheimer, etc., que também no momento se chamou demência senil, mas também passou com a qualificação de assuntos associados para o gênero, etc. Como você elige, seleciona esse nome, se produz essa eleição que pode ser agora nesse caso tão discutida?
Bueno, pues creo que los expertos en el tema de escoger cuál es el término más adecuado, pues son ustedes. Tener ese consenso que este término en realidad nos dé lo que se quiere, ¿sí? Para que se proponga expertos en geriatría, pero también considerar, y ustedes vieron, que en los sistemas de información participan médicos de todas las especialidades. O sea, los certificados médicos y los diferentes formularios clínicos relacionados con consulta externa o egresos, urgencias, pues son llenados por diferentes médicos, no Preenchido por diferentes médicos, não necessariamente médicos geriátricos, e é muito seguro que vai se continuar usando o termo. Devemos ver também essa população e falar que não se deve usar esse termo e que deveria nos falar para nós que manejamos as classificações para conseguir apoiá-lo, qual é o termo mais adequado. E uma vez que a gente tiver esse termo bem documentado, também ver o impacto que vai ter, porque de alguma maneira a gente tem estatísticas e tendências com informação que nos fala de senilidade ou velhice nesse momento. Então, acho que precisamos um termo que não quebre conter a informação e ver em que capítulo vai ficar a estrutura da classificação, que é muito clara quando falamos que tem capítulos focados à classificação de doenças, mas também tem capítulos focados a outros fatores, de signos e sintomas, não necessariamente de doenças, signos, sintomas e outros achados. A classificação propõe que se classifique aí porque não é uma doença. Mas também falando da situação de que existe alguns sintomas geriátricos, demência, já temos um código nos outros capítulos, no capítulo correspondente. O assunto é quando o médico só registra velhice ou serenidade ou as outras definições que eu encontrei vida adulta para expressar que essa pessoa está indo para os serviços de saúde para pedir atendimento. O que é importante aí? Ele pode ir por um controle de saúde somente, mas também pode ter outra comorbidade que o médico não cadastrou e deixou do lado. Para concluir, é importante ter essa revisão, que os profissionais falem qual é o melhor termo e que esse termo seja proposto e que outros países e regiões entendam que é para o mesmo, um termo global, incluso para mudar o que já está sem quebrar com a frequência das estatísticas e de contar com informação, porque em maior ou menor medida, gostaria de dizer que o fato de que se tenha identificado fala de que podemos ter informação agora, não com o melhor termo, mas se não temos um termo justamente, vamos usar de maneira errada, causa desconhecida de morbilidade e mortalidade. Aí continua esse grupo grande que também se tem. De alguma maneira, de maior ou menor medida, se sabe que essas pessoas, pelo termo que se usa, estão nessa etapa da vida. Ter um termo adequado que vocês e os profissionais poderiam nos dizer, apoiá-los para ver em que capítulo ou qual é a melhor posição na classificação. E uma vez que se tem isso bem documentado, entrar na plataforma de manutenção da CIE, que é uma grande oportunidade que nós temos, porque é uma plataforma que está em constante revisão, totalmente interativa e preencher esses protocolos com o necessário para justificar essa mudança, esse câmbio que vai ser revisto por profissionais em envelhecimento e profissionais em classificações e em estatísticas, e são números multidisciplinares que estão trabalhando e estão abertos para isso. E tudo o que está bem justificado e documentado pode se rever.
Também se fala nesse protocolo que a doutora Vilma falou, devemos ter uma alta. Qualquer usuário pode entrar com todo bem documentado, mas o que não está bem documentado também deve ficar de volta para que eles documentem melhor. Em conclusão, esperamos ter esse consenso e que nos falem qual é o melhor termo. Uma vez que se tem um termo que pode ser usado de maneira global, ver como vai se incluir na classificação para o qual nós explicamos de maneira geral, não devem ser profissionais na classificação, mas sim na estrutura da classificação. E entendimento seria o passo inicial com tudo o que está documentado. Amanda, estamos esgotando o tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sim ou não para passar a palavra final para os outros colegas. Se a gente conforma um grupo técnico regional, por exemplo, ao nível de país, que trabalhe na geração desses argumentos e dessas propostas, e que gere uma proposta consensual com outras situações semelhantes e outras especialidades, tem gerado potencialmente uma mudança positiva nesse sentido? Sim, isso é o mais importante, fazer uma proposta de toda a região para que veja cada país e pode ter propostas diferentes nos países que não chega ao que realmente precisa e poderia diminuir o peso que poderia ter. Então, o ideal é conseguir trabalhar com os países que estão pedindo e gera mais força e estaria se vendo as mudanças e os cambios que vão se avaliar. Bem, eu vou dar a última palavra. Acho que tem muito no chat de todos os que estão lendo as propostas de fraqueza como uma alternativa e que estão sempre planejando nomes, tem perguntas específicas de como podemos mostrá-lo e nós depois podemos abrir esse termo, como podemos mostrar com séries de trabalho, como influem essas classificações no monitoreio das mudanças e cambios. Luiz, como você vê que desde a área da geriatria e envelhecimento podemos gerar uma proposta adequada dentro da região? Acho que a Amanda já salientou muito bem. É importante encontrar esse consenso ao interior de nossos grupos e compartilhado com vocês toda essa postura da academia deveria ser um ponto de partida para gerar esse consenso e fazer uma proposta que poderíamos, em nossas diferentes capacidades, fazer avançar. Porque, se bem entendo, para que isso consiga mudar, deveria ter um maior impacto e a proposta deveria ser ao nível do país e tem mais de um país que está fazendo e poderia se mobilizar. Felizmente, estamos localizados em México para que isso aconteça num prazo curto. Isso não quer dizer que não podemos contribuir através da plataforma, mas seria melhor se as contribuições foram na mesma direção. A criação de um painel regional que possa construir esse consenso é fundamental. Não temos problema em propor em que a ALMA consiga assumir a realização do painel e sua condução. Obrigado, Luiz Ricardo. Eu acho que a região é um mandato praticamente. Em outras regiões, talvez, como você falou, não tenha a mesma força, mas para nós, e acho que esse seminário que está fazendo PAO, precisamente, que é um instrumento que está aprovado ao nível global. O que precisa para se mudar uma aprovação ao nível mundial regionalmente? Estamos obrigados a dar uma resposta aos nossos Estados membros que estão preocupados pelo tema e que devemos responder e conduzir um processo que ajude para que essa voz dos Estados membros da região seja ao nível global. Segundo o ponto de vista de
Como você considera, como você vê, tem alguma nova proposta? Sim, sem dúvida. Só gostaria de deixar que eu sou o presidente eleito, que eu inicio minha atividade o próximo ano. Não quer dizer que não estamos trabalhando na sociedade internacional com o Dr. John Ho. Estamos nas Américas ainda, né? Sim, o presidente atual é norte-americano, mas está nas Américas, da Universidade da Colômbia. Bem, falando isso, eu concordo com a ideia que é melhor trabalhar com força, com muito peso dos Estados-membros da OPS e da OMS e da sociedade civil, que devemos usar das ONG que estão trabalhando nisso. E eu acho que deveríamos fazer um bom painel, pode ser a Academia Latino-Americana. Eu me comprometo, desde a sociedade internacional, a tentar gerar esses espaços para isso acontecer. E, claramente, tentar canalizar a ideia força. Então, eu concordo que todas as organizações devem trabalhar, como bem falou Amanda, para ter evidências, ser mais fortes e fazer propostas concretas e conseguir algo muito simples, que é aceitar que aqui, não sei se a profundidade, não gostaria de falar a palavra erro, mas é necessária para definir esse tipo de terminologia e classificação. E tentar trabalhar tudo simplesmente para ter mais clareza e uma melhor informação que sirva, que seja útil, pesquisa, e que imagino que todos temos lido os diferentes papers dos últimos tempos a favor, em contra, de se o envelhecimento é ou não é uma doença e contribuir ao crescimento do termo. Nisso, eu acho que o que estamos falando da gerociência, temos uma responsabilidade enorme de gerar conceitos e educação global para todo o mundo, para que primeiro não sejam discriminados os que têm mais de 60 e que tenham escutado a muitos falar, eu não sou nenhum doente, a mim não me classifica assim, e deixar claridade e descer do acadêmico e do político é um desafio, mas que se entenda claramente no mundo todo que é o risco, e desculpa que eu fale assim, e não é nenhuma condição de indignidade ou de estigmatização por parte de ninguém. Acho que esse é o caminho que a gente deve continuar e compromisso da sociedade internacional. Muito obrigado, Ricardo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade. As perguntas e respostas que estão ali, a gente tem tentado que as perguntas sejam boas e levem a um consenso. Acho que muito do que estamos oferecendo, em realidade, não tem dissecção por parte de ninguém. Para nós, é muito claro que está se falando do uso do termo e continuar argumentando que o uso do termo não é o adequado, não vai nos levar a muito. O que devemos fazer agora é tentar mudar isso. Ese proceso Então, significa parte desse processo significa, e repito de novo, que uma ferramenta, um instrumento que está aprovado, alguém pergunta de que país da região pertenecem da Assembleia Mundial da Saúde, todos os países da região fazem parte da Assembleia Mundial da Saúde, todos os países da região reveram e aprovaram essa ferramenta. Igual que todos os países do mundo, geralmente a população e a votação dessa ferramenta se faz por um consenso, porque leva à votação de todos os colegas. É uma ferramenta perfeita durante o tempo e vai ser melhorada durante o tempo. Nossa mensagem da OPS, especialmente de nossa área, é que temos que nos transformar isso em uma oportunidade. E acho que esse debate vai gerar mais de 500 pessoas permanentes nesse webinar, e não sei quantos estão no YouTube. É uma oportunidade de levar conhecimento, de escutar as vozes e as necessidades da participação dos colegas de envelhecimento, dos colegas
e em geriatria e em todas essas discussões, entre esses debates. Além da oportunidade, nos leva a ocasião para responder melhor a essas respostas e acho que devemos continuar trabalhando na geração desses consensos. Acho que é importante todo o movimento político, que a sociedade civil e que outras culturas dentro da organização e dentro dos decisivos que tem na região, reforçar a importância do tema e reforçar a importância e a necessidade da mudança. Essa é uma ferramenta técnica que precisa de uma proposta técnica. Além de todas as considerações e os comentários que podamos fazer, precisamos gerar uma proposta técnica Suficiente, que alcance el consenso suficiente a nivel nacional. Y cuando para ter hablo o de consenso suficiente. consenso, E quando eu desde el falo área de consenso, não só convencer para nós na área de envelhecimento, mas todos los convencer todas profesionales as especialidades médicas, están involucrados todos en os médicos que estão envolvidos nessa ferramenta para mudar y encontrar términos esses termos e realmente achar os termos que realmente vão responder para esses interesses, não só no nível nacional, mas creo que regional e no nível global. para Estamos na hora para encerrar esse evento. Nós não pretendíamos nesse solamente evento de abrir só espacio de tentar discusión. abrir um espaço Estava de aberto. discussão, um espaço que já estava aberto, mas agradecer a todos pela sua participação, pela sua honestidade e transparência com que estão falando, o que estão pensando e acredita que deve ser feito. Já lo dijo el doctor E, Caxias, como já falou Francisco, o Dr. De Francisco e os outros ahorita colegas, o OPS está aberta para tudo que nós temos que desenvolver, para desenvolver ações de cooperação técnica, para apoiar aos países, a sociedade civil, outras organizações para promover e desenvolver o necessário para gerar essa mudança. E, além disso, consensuar, fazer acordos para o que for necessário para isso, levar isso à realidade. Eu agradeço muito no nome da palestra da OPS a sua participação e eu espero que esse seja o início de um trabalho que não só vai melhorar esses termos da CIE, mas fazer uma CIE muito mais potente para conseguir trabalhar em prol da saúde dos idosos no futuro. Muito obrigado. Patrícia. Vega, muito obrigado, Dr. Vega. Muito obrigado a todos pela participação. Estamos em contato para continuar esse trabalho e que nós começamos nessa reunião hoje. Eu acho que foi muito produtiva e qualquer dúvida, informações, vocês já têm o nosso site e também meu e-mail que está à disposição quando vocês receberam o cadastro. Podem entrar em contato e vamos dar seguimento às atividades propostas. Muito obrigada.